abaixo, tá? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fico muito feliz que eu assim, tem muita gente interessada, né, em relação à espiritualidade dos animais. A gente vê a casa cheia, gente de todos os lugares, pessoal de Jacareí, né? Então, é muito bom, é muito bacana e é muito legal, né? E a gente fica muito contente. Eu sou Ricardo, eu sou médico veterinário, né? Eu trabalho com silvestres, com aves, com animais exóticos, com fitoterapia, com florais, com homeopatia. E por que isso? Né? Por que procurar tantos meios de trabalho? Né? A gente agora está procurando ver até a medicina chinesa para ver se a gente, né, consegue ter mais instrumentos para poder ajudar os animais. E a espiritualidade, e o passe, a água fluidificada, tudo isso são instrumentos também que a gente tem para ajudar os animais. Então é muito importante, né, a gente perceber tantas pessoas interessadas em ajudar os animais e ajudar a família dos animais. Né, porque o animal ele é um instrumento da espiritualidade muitas vezes para ajudar uma família inteira. Então a gente vê muitos trabalhos espirituais, que nem aqui na casa também, que acompanha, faz um englobamento, usando o animal como meio. Então o animal ele é um meio da família ser trazida para o centro espírita. Então por isso que é tão importante, né, porque ele é um instrumento para que toda uma família seja ajudada. Então muitas vezes a gente vê o trabalho dos passes nos animais, mas a gente vê também um trabalho de desobsessão com a família, a gente vê o passe nos familiares, né? Isso é muito importante, porque às vezes a família tem preguiça de vir no centro espírita, ou tem preguiça, ou é de uma outra religião, ou tem alguma dificuldade, ou cria alguma dificuldade. Mas quando ela vê o seu animal, né, doente, precisando, necessitado, muitas vezes aquele animal é um instrumento para levar aquela família para o centro espírita. E muitas vezes aquela família está muito mais necessitada do que o animal. Então, o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. A gente já viu muitos trabalhos com os animais, mas vocês englobam todo o conjunto, né? Dando o suporte para a família, dando suporte para a casa. Né? Então, é um trabalho muito lindo. E essa é a tendência dos trabalhos, né, daqui para frente com os animais. A tendência é se fazer a fichinha, né, da família, daquele animal, a fichinha daquele animal, dar o passe no animal, dar o passe na pessoa e também fazer um trabalho conjunto de desobsessão, ou até às vezes de apometria com a família, né, e com a casa daquele animal. Então por isso que é tão importante. Agora, nós, né, escrevemos junto com a espiritualidade esse livro, e esse livro, qual que é a intenção dele? É justamente ser mais um instrumento para dar um suporte para as famílias. Porque a gente vê, e a gente que trabalha com veterinário, com os animais e com as pessoas, a gente percebe o quanto que o animal é importante para uma família. O quanto que o animal, quando desencarna, traz uma tristeza tão grande para a família que é como se fosse mesmo um parente mesmo que desencarnasse. Então na clínica o que a gente vê? Às vezes a gente vê o animal que desencarna e a pessoa, a família, às vezes mesmo só um membro da família fica em depressão, fica triste, fica chateado, às vezes fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, fica 4 anos. Né? Principalmente quando faz eutanásia no animal, nossa, quanto que sofre, né? Pensando se fez a coisa certa, se não fez, se aquilo, se a atitude que fez era a mesma correta, e fica sofrendo, e sofrendo, e sofrendo, e fica em depressão, e fica com síndrome do pânico, e fica com um monte de coisa. Então, o objetivo desse livro não é nenhum outro, a não ser tentar dar um pouco de conforto, né, para as pessoas que perdem os seus animaizinhos, né, dar uma orientação, trazer um pouco de restabelecer, né, a pessoa que fica depressiva. E hoje em dia, como os animais muitas vezes são os únicos familiares, são os únicos amigos, são os únicos companheiros que as pessoas têm, então a gente tem visto muito que as pessoas ficam muito depressivas, muito tristes mesmo quando perdem. Então, o importante do livro não é o autor, não é o livro, é a mensagem que ele traz. Né? E a mensagem dele, qual que é o nosso objetivo e qual que é a nossa mensagem? É justamente que o animal tem uma doença que na nossa terra, no nosso mundo carnal, é incurável. Igual antigamente quando o pessoal saía do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer uma cirurgia, porque aqui no Brasil não se tinha. Então é uma doença que aqui no nosso mundo carnal é incurável. Só que ele vai fazer uma viagem para uma terra distante, que é o mundo espiritual. E aí ele vai fazer um tratamento e se curar nessa terra distante. Né? Então, em vez da gente ficar chorando porque o animal desencarnou, porque ele foi para o mundo espiritual, não, a gente tem que pensar que ele tinha uma doença
que por enquanto para nós ainda a gente não consegue curar, por mesmo que a gente use todos os meios alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, tudo, a gente ainda não consegue curar. E ele vai fazer uma viagem e aí ele vai se curar e vai retornar para essa família muitas vezes, né? Então, é uma ideia que traz um conforto muito grande para as pessoas. Você pensar que um animal, ou ele foi fazer uma viagem para se curar, e ele vai estar bem, vai estar feliz, vai estar curado, e ele tem a chance de retornar para aquela família, né, para voltar ao convívio daquela família. Então essa é a ideia principal, a gente ter suporte para passar esse pensamento para as pessoas, que é um pensamento justamente espírita, que é consolador, né, um pensamento consolador. Então é claro que a gente ainda não tem uma compreensão muito grande sobre a espiritualidade dos animais e sobre um monte de coisa na espiritualidade. Então a gente procura, né, justamente pelos meios que a gente tem, tentar entender. Então o que a gente vê aqui no livro dos Espíritos? A gente vê, tudo se encaixa na natureza, pelos laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Então tudo que a gente considera e a gente leva a expor é uma tentativa de entender. Então ele pode entrevê-los pelo esforço da sua inteligência. Então é isso que a gente está tentando fazer. É claro que pode chegar daqui 5 dias, pode aparecer uma coisa totalmente diferente. Pode chegar daqui 5 anos, pode se mudar todas as ideias. Mas a gente está tentando, né, com a inteligência, né, tentar fazer o esforço para entender. Então, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento, e estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Então, o que dificulta a gente entender? Muitas vezes, o nosso orgulho, o nosso preconceito, impede a gente entender que o animal tem uma alma. Muitas vezes, a gente se acha tão superior como humano que não consegue entender que eles têm uma alma, que eles podem ficar no mundo espiritual, que eles podem reencarnar, que eles podem evoluir, né? Então tudo isso, esse orgulho, essa ignorância atrapalha o nosso julgamento e atrapalha o nosso entendimento. Quando a gente não tiver mais, possivelmente a gente vai entender melhor do que a gente entende agora, né? É claro que quanto mais a gente vai conseguindo controlar, mais a gente vai entendendo e vai vendo a verdade. Então, enquanto isso não acontece, suas ideias limitadas lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais, que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, assim, tudo, né, é o que a gente faz, é uma tentativa justamente pela inteligência de entender. Mas a gente ainda está muito longe de ter um desenvolvimento tal que consiga entender com clareza, né? E não só a relação dos animais, como várias relações no mundo e no mundo espiritual. Então aqui a gente vê várias religiões falando, né? Então aqui a gente vê no Egito, a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem e em espírito, o espírito em Deus. Então aqui a gente vê já uma ideia de evolução, né, do espírito, da alma, passando por todas as fases, de mineral, de planta, e de vegetal, e depois em animal, e depois em homem, né? Então a gente já vê aqui uma ideia bem já parecida com o espiritismo. Aqui a gente vê no hinduísmo, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e torna a consciência no homem. Também a mesma ideia. Aqui também na Indochina, a alma dorme na pedra, sente no vegetal, agita-se no animal e evolui no homem. E aqui a gente vê o Leon Denis falando, né? A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então, é uma sequência. Então a gente fala que a alma não é uma alma do animal. A alma está em fase de animal, a alma está em fase de pedra, a alma está em fase de planta, né? Porque o homem, a alma está em fase de homem, né? Então é tudo uma sequência. E a gente já tem essa premissa, essa ideia, já traz um começo para a gente poder trabalhar. Agora a gente começa pensando sempre assim. Quanto que vive um animal? Então a gente vê, um gato, por exemplo, pode chegar até 20 anos. Agora a gente tem visto até 21, 22 às vezes, né? Um porquinho da Índia vive 6 anos. Um gerbil vive 4 anos. Um passarinho vive mais ou menos uns 15 anos. Né? Então o que acontece? Por que eu pus isso? Porque é inevitável. Se um animal vive menos do que a gente, é inevitável que a gente não vá ter a perda desse animal. Que a gente não vai conviver com a doença, com a morte desse animal. Então a gente tem que pensar que é uma coisa natural. Né? Agora, por que a gente tem que fazer as coisas ser levar as coisas como se fosse uma tragédia, como se fosse injusto, como se fosse uma coisa errada?
né? Então a gente tem que pensar que é uma coisa natural. Agora a gente sempre fala assim, qual que é a gente sempre fala assim, qual que é o bicho que vive mais que o homem? O jabuti, né? Agora os outros animais, a maioria que convive com a gente vai acabar desencarnando antes. Então o que, que a gente vê? O Chico, né, ele conviveu com o mesmo cachorro, o Lorde, 5 vidas. Né? É o que dizem na literatura. Você já pensou você conseguir conviver 5 vidas com um filhotinho, com um cachorrinho adulto, conviver com a sua doença, com a sua morte, aí passa um pouco, ele volta de novo curado e vive tudo de novo. Então é um laço de amizade muito grande. Né? E a gente entender isso é muito bom, porque é um alívio muito grande para a gente. Pensar que é normal. Um animal vive 10 anos, a gente vive 80. Tem chance de viver várias vezes com o mesmo animal. Né? Então isso traz um conforto muito grande. Então essa ideia de pensar dessa maneira traz um alívio muito grande. Então a gente pode escolher, né, conviver com aqueles... Então, assim, sempre que escolhemos conviver com algum desses animais, estaremos inevitavelmente tendo que lidar com a sua morte, que chamamos de desencarne. Só que a gente ter essa ideia de que eles vivem menos do que a gente, que tem a chance de viver várias vezes com a gente, traz um alívio muito grande, né? Traz uma sensação muito mais confortável. Agora a gente fala sempre assim, que o jabuti vive mais do que o humano. Então o que acontece? O humano morre, o jabuti fica triste. Aí ele fica chateado, fica triste. Né? E é o que a gente vê. Entendeu? Então quem trabalha na clínica vê isso mesmo. Né? Quantos casos que a gente pega que a pessoa morre e o jabuti para de comer, fica triste, não quer mais andar, não quer fazer mais nada. Né? Então, não é só de um lado que funcionam as coisas, funciona dos dois lados. E quantas vezes a gente vê que a pessoa desencarna e o animal continua vivo, e o animal fica triste, fica depressivo, fica sofrendo. Né? Então a gente vê muito isso. É muito normal. Isso, né? Ah, sim. Né? Quantos filmes? É de um real, né? Então, quantos filmes que a gente vê, né? Que contos, e quantos casos, né, que a gente conta que o cachorro vai no cemitério e fica em cima da campo lá da pessoa que desencarnou, né? Então, é uma coisa normal, tanto para um lado quanto para o outro. Então, quando entendemos que o ciclo da vida é uma coisa natural, que o nascimento, a vida e a morte não são fontes de dor e sofrimento, e sim capítulos de uma história que precisa ter sua sequência para levar a uma evolução, então podemos nos sentir abençoados. Né? Porque aí você pensa, você viver 5 vidas com um animal, te trazendo carinho, te trazendo alegria, te trazendo amor, é uma bênção. É uma bênção. Né? Então, poder conviver e compartilhar com o animal toda a plenitude de sua existência. Então, é uma bênção mesmo. Então, é normal. O que acontece? O animalzinho é filhote, aí ele cresce, aí ele vai se desenvolvendo, muitas vezes namora quando não é castrado, né? Que, aliás, é o que a gente tem que fazer, né? Castrar para não ter os filhotinhos. Aí tem os filhotinhos, vai envelhecendo, envelhecendo, depois fica a lembrança. E aí começa tudo de novo. Né? Então, a gente ter esse pensamento traz um alívio muito grande, traz uma sensação de normalidade, né? De não pensar que Deus é injusto, que Deus é vingativo, ou que está fazendo alguma coisa sem intenção. Então, outra ideia que a gente puxa também sempre para poder as pessoas terem uma relação melhor com os animais é porque os animais ficam doentes. Então, o que a gente considera? Os animais ficam doentes e passam por sofrimento não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito. O livre-arbítrio não existe nos animais? Existe, porque se você pôr 2 rações e ele não gostar de uma, ele come a outra. Se ele não tivesse livre-arbítrio nenhum, ele não podia escolher nada. Né? Ele tinha que escolher. Se você pôr uma ração que ele não gosta, ele fica sem comer. Se ele não pudesse escolher nada, ele escolhia comer. Então ele tem livre-arbítrio, só que é muito mais restrito. Ele não vai pegar e vai morder uma pessoa de maldade. Ele pode morder porque está assustado, ele pode morder porque está acuado, ele pode morder porque está com dor, mas ele não vai falar assim, eu não vou com a cara dessa pessoa, essa pessoa não gosto dela e vou morder. Ele vai ter algum motivo. Né? Então eles têm um livre-arbítrio muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Eles muitas vezes ficam doentes para o aprendizado próprio ou da família. E eles não são escudos. Então vamos ver primeiro essa parte. Então, o que acontece? Quem já quebrou o braço aqui? Tá, vocês sabem o que é a dor de quebrar um braço.
Agora, quem nunca quebrou um braço, como que vai saber qual que é a dor de quebrar o braço? Pode imaginar, pode falar assim, deve doer, deve incomodar, deve ser ruim, deve ser bom, deve ser assim, deve ser assado. Mas eu mesmo nunca quebrei o braço, eu não sei o que é quebrar o braço. Eu posso imaginar. Agora, para os animais, para aprenderem, muitas vezes eles têm que passar por algumas situações. Do mesmo jeito que se eu quiser aprender mesmo o que é quebrar o braço, eu possivelmente vou ter que passar pela situação de quebrar o braço. Entendeu? É claro que a gente vai extrapolando, vai tentando. A gente, como tem uma razão e uma consciência maior, a gente extrapola alguma outra dor que a gente teve e imagina. Mas os animais têm uma dificuldade maior nessa relação. Então, muitas vezes, eles passam por um sofrimento para aprender, né, para o aprendizado próprio. E muitas vezes para o aprendizado da família. Então, uma família que aprende a lidar, por exemplo, com um animal idoso, depois é muito mais fácil para ela lidar com uma pessoa idosa, por exemplo. Né? Então, a pessoa que consegue fazer um curativo no animal, depois é muito mais fácil fazer um curativo numa pessoa. Né? Tanto que os médicos, né, até pouco tempo, eles estudavam fazer cirurgia nos animais para depois fazer cirurgia nas pessoas. Então, o animal, ele é um instrumento também da família. Né? Até nesse sentido a gente pensa do animal vir para o centro espírita, né? E aí o pessoal ensinar a fazer o evangelho no lar, e aquela família aprender e ser tratada junto. Né? Então eles muitas vezes ficam doentes para o aprendizado próprio da família. E eles não são escudos. Então muita gente fala assim, o canarinho morreu porque fizeram uma macumba para mim e pegou no canarinho. Ou o gato morreu porque fizeram uma macumba para mim e pegou no gato. Então eles não são escudos. Mas o que acontece? Que absorve as energias e vibrações negativas direcionadas para nós. Mas muitas vezes as nossas vibrações, a vibração da casa, a vibração do ambiente, influencia os animais, para que eles fiquem doentes. Então os animais não são escudos, ou esponjas, que sugam a energia e desviam a energia negativa, mas eles se assemelham a fumantes passivos. Então o que acontece? Você imagina, isso aqui, né, na prática, né, um animal convivendo com uma pessoa que fuma. Querendo ou não querendo, ele vai respirar fumaça. Agora vocês imaginam o animal convivendo com uma pessoa ou com uma família que é agressiva, e vendo um batendo no outro, um gritando com o outro. No mínimo ele vai ficar agitado, porque ele vai estar lá dormindo, de repente ele ouve um grito, aí ele vai ser assustado, aí ele está comendo, ele ouve um grito, pensa que é com ele, vai ficar com medo. Então, se a gente for pensar em vibração é pior ainda, mas mesmo no meio físico a gente consegue entender. Então o animal vai ser agitado, vai ser nervoso, vai se estressar, vai se morder, vai arrancar os pelos, vai ter um monte de consequência. Né? Então, ele convive com as pessoas e ele acaba convivendo com essa energia. Agora, se a gente for pensar em termos de vibrações, é muito pior. Né? Vocês imaginam que uma pessoa depressiva, aí ela fica emanando aquela depressão em volta dela. O animal está lá convivendo com ela. A pessoa ou os outros familiares ainda podem sair para a rua, tomar um ar, desintoxicar um pouco, né? Então passear, fazer outra coisa para se alegrar. Agora o animal não. Né? Muitas vezes o animal, por exemplo, um canário. O canário, além dele ser muito menor, né? Então imagina o que uma concentração de qualquer coisa numa pessoa, no canário, né? Ele é um milésimo do peso. Então ele vai se intoxicando. Aí de repente o canário aparece morto. E por quê? Porque o coitado não pode nem sair para tomar um ar. Né? Ele está convivendo com a fumaça energética das pessoas direto. Então, a nossa responsabilidade em relação a eles é muito grande. Né? Então, muitas vezes a gente forma pensamentos, forma energias, sentimentos que são muito agressivos para eles. E eles pegam mesmo. E quem é veterinário, quem convive aqui, tem bastante veterinário, graças a Deus, quem convive com os animais sabe. O que acontece? A pessoa tem insuficiência da válvula mitral. O cachorro tem insuficiência da válvula mitral. A pessoa tem um problema de joelho na patela esquerda. O cachorro tem um problema na patela esquerda. Por quê? Porque eles estão convivendo com a mesma energia e muitas vezes focalizam no mesmo lugar. Né? Então a gente vê muito isso acontecendo. Então é uma responsabilidade muito grande aquilo que a gente bota no ambiente em volta da gente. Né? Porque a gente está influenciando nos nossos familiares, está influenciando os animais, está influenciando a gente mesmo. Né? Então é muito importante. Por isso que quando o animal vai para o centro espírita, ele muitas vezes ajuda toda essa situação. Ele é ajudado e ele ajuda toda essa situação com a família. Né? Então é muito importante. Então, em relação aos animais, não existe o resgate de seus erros, por causa daquele livre-arbítrio mais restrito, já que não agem com perversidade, mas por uma inteligência restrita e sem maldade, sempre por instinto de sobrevivência.
por vezes, precisam de reajuste. Isso aqui é outra coisa super importante. Então, eles precisam de reajuste em decorrência de atos incorretos a que são submetidos pelos humanos. Então, aqui a gente pega um exemplo. Um pitbull que é treinado para ser agressivo e violento, que associa a violência com brincadeira. Então, a pessoa pega e dá um brinquedinho para ele morde e pendura ele lá na árvore para ele não soltar. Se ele solta, dá bronca nele. Se ele não solta, ele dá um agravo. O que acontece? Quando ele morder uma pessoa, ele não vai soltar, porque ele sabe que se ele solta, ele leva uma bronca. Se ele não solta, ele é agradado, ele está fazendo a coisa certa, ele vai pegar a pessoa e não vai soltar mais. Aí vem aquele pessoal e fica desesperado. Ah, ele mordeu e agora não solta, não sei o quê. Né? Mas é por quê? Porque muitas vezes ele aprende, e ele pensa que aquilo lá é uma brincadeira, é uma coisa certa. Né? Então ele é treinado. Então ele precisa passar por um novo treinamento para entender que a dor não é coisa para se brincar, né? Que não é brincadeira. Então assim, um pitbull pode reencarnar como um pincher, né? Que faz muito mais sentido para ele começar a aprender. Né? Se for com muita coisa. Ah, mas aí a gente vê. Então, se ele é um pequenininho, um cachorro pequenininho, por mais que ele seja agressivo, depois de umas 2, 3 corridas de sofrer do cachorro maior, ele vai começar a repensar a sua valentia. Né? Então, o que acontece? A gente vê um cachorro grande, aí ele pode vir. E nem por isso ele deixa de ser agressivo, por isso que muitos... Né? Então... Mas mesmo sendo pequenininho, não quer dizer que ele ainda não aprendeu a não ser agressivo. Então o que a gente vê? Muitos cachorros pequenos muito agressivos. Às vezes mais agressivos que os grandes. Né? Quem é veterinário já levou mordida muito mais de pincher do que de pitbull. Né? Muito mais de poodle do que de um Rottweiler. Então a gente sabe. Então o que a gente vê? Aqui, e onde a gente se baseia para poder falar isso? Né? Então aqui a gente vê o Chico Xavier falando. O Emmanuel falando pelo Chico Xavier. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe alteram o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. Então, a mesma coisa que a gente estava falando. O animal ele aprende a ser agressivo porque ser agressivo é uma coisa boa para ele, que o dono dele vai e faz carinho e ensina como uma coisa boa. Na próxima vida ele tem que vir com uma situação para desaprender aquilo errado que ele aprendeu. E muitas vezes o próprio tutor, o próprio dono que tem a oportunidade de reajustar aquele animal para refazer aquilo que ele fez, que provocou aquele desequilíbrio no animal. Então é importante. E você vê, tem uns que já nascem com a lembrança bem viva. Aí, fora isso, né, por que os animais sentem dor e por que eles ficam doentes? Então aqui a gente vê Herculano Pires também falando, justamente justificando aquilo que a gente estava falando. Por que sofrem os animais? Sofrem porque evoluem, e porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então a dor apresenta-se em todo o cosmos, como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços, né, despendidos pelas coisas, né, coisas materiais e minerais, e os seres, em luta com os obstáculos internos e externos, com que todos nós e todas as coisas e seres se deparam no caminho da evolução universal. Né? Então, por que sofrem? Sofrem por causa da evolução, para poder evoluir. Né? Então é uma coisa inevitável. E essa ideia de ser inevitável, de ser uma coisa universal, ela traz uma sensação para a gente do quê? De que Deus não é injusto. Né? Porque muitas vezes a gente perde animal e fala assim, por que perdeu? Por que sofreu? Por que está passando por isso? Por que está passando por essa dor? Por que está passando por esse sofrimento? Né? Então a gente consegue entender que isso é normal a tudo, a todas as coisas. Né? Ele fala aqui, a todos nós e todas as coisas. Né? Então não tem como fugir. Né? Outra coisa, outro exemplo que a gente dá. Um gato, né? Um gato de rua, o que acontece? Muitas vezes ele é agressivo, ele é medroso, ele é triste, não tem confiança nas pessoas. Por quê? Porque ele sofreu a vida inteira. Né? Então, o sofrimento, né, de ser enxotado, de ser desprezado pelas pessoas, faz ele ser desse jeito. Um dia esse gato é atropelado, e aí ele tem fraturas, tem lesões, e uma pessoa boa acolhe ele na rua e o leva para ser tratado. Né? E aqui é um caso real. Né? O que acontece? Numa situação dessa,
Aqui, ó, tá vendo que falta um pedaço da orelha, aqui falta o mesmo pedaço, né? Para ver que é o mesmo gatinho. Mas o que acontece numa situação dessa é que ele vai aprender o que é o amor, o que é o carinho, o que é ter uma família, né? Então, quantas e quantas pessoas passam uma vida inteira e não conseguem aprender o que é o amor, o que é uma família, o que é o carinho, né? Então, muitas vezes uma situação que parece muito ruim, que nem um atropelamento, traz uma consequência muito boa, que é uma mudança totalmente de personalidade, de vida, de consciência, de aprendizado, né? Então a gente tem que pensar que tudo tem uma razão e tem uma causa para acontecer, e sempre na direção da evolução, né? Então o animal não sofre à toa, ele não sofre porque Deus é ruim, não sofre porque Deus é maldoso, ou porque os espíritos não estão tomando conta. Não, ele tem uma razão, né? Um aprendizado para ter. Isso que é importante. Agora, é diferente de nós, né? Porque nós humanos, então, a gente pode escolher aprender lendo, estudando, imitando os outros, praticando o que aprendemos. Mas os animais dependem sempre de uma situação material para o entendimento. Um gato vai perceber o que é amor quando receber, né, carinho. Vai entender o que é dor quando for machucado. E outro aspecto que devemos levar em conta é que não são só os animais que aprendem quando estão passando por situações difíceis, mas sim todos nós, né? Por que todos nós aprendemos muitas vezes por situações difíceis? Porque a gente tem preguiça de aprender de outro jeito. Então, muitas vezes a gente tem preguiça de aprender do jeito mais fácil, né? Ou a gente tem teimosia, né, de aprender do jeito mais fácil. Então, em vez da gente escolher aprender estudando, lendo, praticando, né, atos bons, a gente tem preguiça e também teimosia. Então, muitas vezes a gente também tem que passar por situações difíceis para aprender, né? Então, a gente tem mais opções, mas a gente também não perde a opção de passar pela força das coisas para aprender, né? E aí, como que a gente pode fazer para ajudar o nosso amigo animal? O que a gente pode fazer para ajudar ele a passar por essa dor ou evitar essa dor, né? Então, primeiro a gente tem que tomar ações preventivas. Então, é a mesma coisa que com as pessoas. Devemos tomar ações preventivas, manter a vacinação, vermificação em dia, visita periódica ao veterinário, exames rotineiros, acompanhamento da saúde do animal. Quanto mais idoso, mais próximo deve ser o acompanhamento. E mais que isso, e talvez até tão importante ou mais importante do que isso, manter um ambiente com boas energias e vibrações. Porque se muitas vezes as doenças dos animais são causadas pelas energias do ambiente, então a gente é responsável por essas energias. Então é responsabilidade nossa manter um ambiente sempre bom e com boas energias e vibrações. Por nossos animais, pela gente e pela família também, né? E no caso, se o animal já estiver doente, o que a gente pode fazer? Então, aí a gente pode seguir o que o André Luiz fala no livro Conduta Espírita. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. Então, recursos terapêuticos possíveis. Não quer dizer só alopatia, não quer dizer só levar no veterinário, né? E usar também os de natureza mediúnica, né? Então, procurar usar todos. Então, como que a gente deve agir? Primeiramente, levar no veterinário de confiança, né? E fazer o tratamento físico, né? Depois, seguir o tratamento em casa. Então, é muito importante o tutor, né, a pessoa que acompanha o animal, dar os remédios direitinho, fazer o tratamento direitinho, né? Então, ter o cuidado e a responsabilidade de fazer o tratamento da melhor maneira possível. E depois, além do veterinário, além do tutor, podemos ainda contar com a ajuda espiritual. Então, os bons espíritos estão a amparar e proteger a todos nós, humanos e animais. Basta que tenhamos a humildade de pedir seu auxílio e a fé em recebê-lo. Então, a gente não pode desprezar esse auxílio. Nem os tutores, nem os veterinários, nem ninguém, né? Então, a gente tem que procurar mesmo. Então, a gente pode ajudar os animais com a parte espiritual de que maneira? Com 3 ferramentas. A primeira, o Evangelho no lar. Então, é uma coisa muito, muito, muito importante, o Evangelho no lar, que ela beneficia todo mundo, os animais, as pessoas, o lar, né? Ela dá uma abertura para que se faça uma entrada de bons espíritos, de boas vibrações para aquela casa.
Mesmo que a pessoa não acredite em nada, mesmo que a pessoa não tenha fé em nada, mesmo que a pessoa não acredite em espírito, em Deus, em nada, só de se juntar as pessoas e os animais no mesmo ambiente, ler um texto juntos, compartilhar as ideias, né, com harmonia, já ia fazer um efeito maravilhoso na casa. Né? Uma pessoa conversar com a outra, ter um tempo para ficar com a outra, com a família. Já ia ser maravilhoso. Agora imaginar que eles estão estudando junto, uma parte espiritual, que estão tentando entender como viver melhor no mundo físico, entendendo o mundo espiritual. E que estão rezando, e que estão vibrando, aumentando a sua vibração, dando abertura para que os bons espíritos entrem dentro de casa. Então é uma ajuda muito grande que se dá. Então o primeiro passo é o Evangelho no lar. Segundo passo, a água fluidificada. Né? Então, a água fluidificada, a gente tem casos e casos, né? O senhor estava contando o caso da cachorrinha dele, a gente vê muitos casos que se usa nas feridas, que se dá para os animais beberem, e que traz um resultado muito maravilhoso, muito inesperado. Né? Então, muitas vezes o animal não se tem mais o que fazer, a gente pede para fazer curativo com água fluidificada, se pede para dar água fluidificada, e a gente vê a melhora. Né? Então, a água fluidificada é um meio muito útil, muito bom, né, para se fazer, para se ajudar os animais. E eles gostam também, né? Eles ficam felizes. Até pelo gesto de se dar água para eles. E outro é o passe. Né? Então, o passe, mesmo que ele não tivesse nada físico, só de você ficar, mesmo que ele não tivesse nada espiritual, só de você ficar perto do seu animal, dando atenção para ele, você já vai estar elevando, né, a autoestima dele, o carinho, ele vai ficar feliz, ele vai se sentir melhor. Né? Então, é claro que o passe tem todo um envoltório energético, um envoltório de tratamento mesmo. Mas só o fato de você parar 10 minutos, 15 minutos junto com o teu animal e ficar próximo dele, dando atenção para ele, já é um benefício muito grande. Né? Mas o fato de você orar, de você pedir, de você transmitir energias boas para o animal, aquilo que você mais quer, que ele se cure, que ele fique bem, ajuda muito e muito o animal também. Né? Então, onde que a gente vê, falando sobre o passe, sobre essas relações que a gente estava falando? Então a gente vê aqui, o Herculano Pires falando no livro Mediunidade, no capítulo Mediunidade Zoológica. Tivemos experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Você vê, é uma pessoa que convive com o espiritismo, conviveu a vida inteira com o espiritismo. Né? E uma vez que ele deu passe, né, durante a noite, no dia seguinte já teve melhora. E uma melhora tão grande que o veterinário ficou surpreendido. Então, para a gente ter uma ideia do poder que é o passe, né, da situação que é o passe e o que ele pode trazer. Uma noite, no dia seguinte já estava... Ele assustou com a recuperação do animal. Né? Então, a gente não pode desprezar. Não pode desprezar esse recurso. E aqui a gente vê a história do Chico também com o gato envenenado. Então, o Chico, pediram para o Chico dar um passe no gato, aí o Chico fala assim, em nome de Jesus você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor é preciso muito respeito. O gato teve então uma reação surpreendente, e quem dá passe nos animais vê, né, e percebe. Quando se está dando passe, os animais ficam totalmente diferentes. Eles ficam calmos, eles ficam tranquilos, geralmente eles aceitam, né? Então é uma coisa surpreendente mesmo. Então ele se esticou todo no chão e permaneceu quieto, até que Chico terminasse o passe. Depois, tomando no colo, esse admirável medianeiro do Senhor pediu que se trouxesse leite e com conta-gotas colocou o alimento na sua boca. E o gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. Então aqui é o livro do Carlos Bacelli. E a gente vendo, né? Que resultado. Quem trabalha com os animais, que convive com os animais, sabe o que é ter um bicho envenenado. E o quanto que é duro, né, e difícil de se recuperar um animal envenenado. E o passe ajudou muito, ajudou tanto que o animal depois já estava tomando leite com conta-gotas. Então é muito importante. Então a gente fica muito feliz quando vê tanta gente interessada no trabalho espiritual com os animais, tantos centros procurando colocar o trabalho para os animais, e esse trabalho aumentando. Porque é um trabalho muito bonito e muito bom, tanto para os animais, quanto para a família, quanto para o centro espírita. Né? É um trabalho muito, muito reconfortante e muito importante.
Mas mesmo assim, vamos dizer que o animal está próximo de se desencarnar, né? Então, aqui a gente vê uma frase do Voltaire. O acaso é uma palavra sem sentido, nada pode existir sem causa. Então, se ele está para desencarnar, possivelmente tem alguma razão. E o que nos traz conforto? É que existem espíritos que, como anjos da guarda, tutelam os animais. Então a gente vê, o pessoal conhece muito a linha de São Francisco, a corrente de São Francisco, de Francisco de Assis, né, responsável pelos animais. Mas tem muitas e muitas, né, linhas e sequências e grupos de espíritos que trabalham com os animais. Mas a mais conhecida é justamente a de Francisco de Assis. E onde a gente vê isso? Da onde a gente tirou essa ideia? Né? Não é só porque a gente acredita em anjo da guarda, não é só porque a gente acredita que a gente quer que os animais, né, tenham proteção. Aqui a gente vê na Gênese, o Allan Kardec falando. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se, ao demais, que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca, nos animais, né, que ainda não tem uma razão tão desenvolvida, e se encaixa outras categorias, outras coisas, mas a gente pode levar em consideração os animais, que eles agem mais por instinto do que por razão, e alguns animais, quanto mais simples os animais, mais instinto do que razão. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam as imperfeições da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, como que um passarinho sabe que tem que fazer um ninho que nem uma bolsa? Como que o passarinho sabe que tem que chocar tantos dias o ovinho? Como que a cadela sabe que tem que lamber o filhote depois que ele nasce? Por quê? Pelo instinto. E o que é o instinto? A ação direta dos protetores invisíveis. Né? Então a gente fala e a gente considera, nesse texto aqui, que existe realmente grupos de espíritos que protegem os animais, que orientam os animais, que estimulam o instinto dos animais para que eles consigam sobreviver, para que eles tenham a sua conservação, para que eles possam se reproduzir, para que eles possam procriar, para que eles possam crescer, para que eles possam se manter vivos. Né? Então essa é a consideração que a gente tem. E isso traz uma ideia de muita tranquilidade para a gente, saber que os animais têm protetores, né? Que têm anjos da guarda, que têm protetores, que têm espíritos que são responsáveis por eles, né? Que auxiliam eles a nascer, a crescer, a se desenvolver, a se reproduzir. Né? Quando estão doentes, auxiliam eles a se recuperarem. Então isso é uma coisa muito boa, muito reconfortante. Então, deste modo, quando o animal fica doente, ou mesmo quando ele em sua programação está próximo a um acidente, muitas vezes ele começa a perceber seu espírito protetor. Esse espírito protetor procura se fazer visível ao seu tutelado e começa a influenciá-lo de modo mais direto, e para criarem uma cumplicidade que vai auxiliar nos momentos de dor e no desencarne. Algumas vezes, junto a esses espíritos especializados, estão parentes da família, que já desencarnaram e que depois ficarão com a tutela desses animais no mundo espiritual. Outras vezes são só espíritos afins, mas o importante é saber que eles não estão desamparados. Então o que acontece? O animal está doente, está sofrendo, está com dor, mas ele não está desamparado. Tem um espírito protetor junto com ele, tentando aliviar a dor dele, tentando amenizar, sem atrapalhar o aprendizado que ele tem que ter. Então, ele tem que aprender alguma coisa? Tem, mas ele não está desamparado, ele não está sozinho na sua dor, não está sozinho no seu sofrimento. Né? Esses amigos espirituais esforçam para amenizar a dor do animal em sua doença, utilizando de energia e procedimentos anestésicos. Muitas vezes, na hora da maior agonia e dor, eles desprendem parcialmente o animal do seu corpo carnal de forma a amenizar seu sofrimento, até que chega a hora do inevitável desencarne. E quando eles desencarnam, o que acontece? Aqui a gente vê reforçada aquela ideia, né? Aquela ideia que a gente estava falando dos espíritos protetores. Então, a gente vê aqui no livro Ação e Reação, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Então, ele abrange todos e tudo. Né? Então, ninguém vive desamparado.
Aí ele fala aqui, se o desastre é o mesmo para todos, os que tombaram, a morte é diferente para cada um. Então, existe sempre um espírito especializado auxiliando esse desprendimento de forma a auxiliar no enfraquecimento dos fios de luz, e quando o desencarne ocorre, esses bons amigos recebem em seus braços o espírito do animal desencarnado inconsciente. Então, muitas vezes ele se faz ver pelo animal antes, ele faz uma convivência com o animal antes, para quê? Para que quando o animal desencarnar, ele não se assustar com aquela pessoa, ele não desconfiar daquela pessoa, ele não se sentir amedrontado com aquele espírito que está vindo resgatar ele. Então, muitas vezes a gente percebe o animal quando está para desencarnar um pouco antes, ou quando está doente, ele olhar para o nada e ficar vendo os espíritos e ficar lá. Então, ele já está convivendo com esses animais, o animal já está convivendo com esses espíritos para que quando ele desencarnar, ele não ficar assustado, não ficar com medo, não ficar aterrorizado com aquele espírito que ele não conhece, com aquele ser que ele não conhece. E aí o que acontece? Aí ele é levado para o mundo espiritual. E aí aquilo que a gente estava falando, que é uma viagem de cura, né? Então ele é desprendido do corpo físico, o animal que estava doente é levado para um centro de recuperação, onde são colocados em uma espécie de incubadora. Seus órgãos desgastados no perispírito, reflexo do uso contínuo do corpo, recebem energias que o recompõem e recuperam a sua saúde. E muitas vezes, os centros espíritas que fazem tratamento com os animais, eles têm um portal, né, que leva os animais para esses hospitais. Então, muitas vezes existe, até na hora que eles estão tomando passe, um desdobramento do corpo do animal, o espiritual, e é levado para tratamento nesses hospitais e depois é trazido de volta no final do passe. Né? Então, quem consegue ter a clarividência de ver, né, consegue muitas vezes ver isso. Vir um espírito, pegar aquele animal no colo enquanto ele está tomando passe, ou mesmo enquanto está esperando para tomar passe, é levado para um lugar para ser tratado e depois é trazido de volta. Né? Então, é uma coisa muito bonita. Então, alguns animais, como os insetos, reencarnam quase imediatamente. Outros animais que podem ser úteis e ajudar os espíritos, por suas características próprias, costumam ficar no mundo espiritual por tempos variados. E podem ainda ser reencaminhados a seus tutores desencarnados, em colônias espirituais mistas, onde são recebidos e retomam o convívio com seus amigos humanos desencarnados. Então, o que pode acontecer com o animal depois que desencarna? Se for um animal mais simples, tem uma reencarnação muito próxima do desencarne, então logo quase em seguida reencarna. Se for um animal que tem uma utilidade no mundo espiritual, muitas vezes ficam meses, ficam anos ajudando. Né? Então eles ficam ajudando em resgates, ficam ajudando em outras situações. Né? Então eles vão ajudando. E muitos outros, às vezes, eles voltam a conviver com seus antigos tutores. Né? Então a pessoa está desencarnada, muitas vezes eles voltam a conviver no mundo espiritual com aquelas pessoas desencarnadas. E onde a gente vê sobre isso? Aqui a gente vê também Chico, amigo dos animais. Quando os espíritos me levaram lá, isso ele falando sobre uma cidade, né, do livro Libertação. Como providência para auxiliar na recepção do livro, que havíamos começado a psicografar, ele fala, porque em muitos casos semelhantes iniciativa é importante, percebi que eles se faziam acompanhar por diversos cães treinados, como os que são utilizados na Terra pela polícia. Reparei que eram cães enormes, com grandes mandíbulas e ferozes, que impediam a aproximação de entidades que porventura pudessem nos abordar. Eles não ladravam, mas permaneciam atentos e ao menor sinal estavam prontos para nos defender de um possível ataque. E arrematou. Os animais participam de muitas expedições de socorro que são levadas a efeito em regiões de difícil acesso no mundo espiritual. Então, isso, né, é o Chico falando. Os cachorrinhos policiais do mundo espiritual. Né? Então, são praticamente os cachorrinhos policiais que tem lá. Agora, aqui é um caso, né, que nós convivemos com esse caso e nós, né, acompanhamos. Então, esse aqui é um São Bernardo, chamava Beethoven. Ele tinha um tumor na pata. E ele tinha pertencido a uma pessoa, a pessoa não tinha condição de dar comida para ele, deu para outra pessoa também não tinha condição, abandonou na rua. Aí uma outra pessoa pegou, começou a cuidar, não conseguia cuidar, abandonou de novo na rua. E no fim ele foi parar com uma protetora e ela cuidou dele até o final da vida dele. E quando ele estava com um tumor que mancava muito, nós ajudamos a cuidar e acompanhar ele. Então ele teve uma vida muito sofrida, muito triste, muito sofrida.
Mas mesmo assim nunca foi agressivo, nunca foi um animal violento, né? Sempre foi um animal tranquilo. Só que o que acontece? Quando a gente olha para um São Bernardo, o que a gente pensa? O que vocês pensam? Que ele salva os outros, né? Ajuda a salvar. Na neve, que ele resgata as outras pessoas, né? Então, justamente isso. Né? Que ele ajuda a resgatar as pessoas na neve. Uma das coisas que a gente lembra. Se ele tivesse com o barrilzinho, a gente lembrava mais ainda. Né? Mas é o que a gente lembra. Então, o que aconteceu? Depois que ele desencarnou, e ele passou por muito aprendizado aqui na Terra, ele fazia justamente isso. Ele ia com grupos, né, de espíritos, aí ele ia lá no umbral, no meio do lodo do umbral, quando aqueles espíritos que estavam mergulhados no lodo viam São Bernardo, o que eles pensavam? Ah, veio me resgatar. E pendurava no pescoço dele assim, e ele, como ele é muito forte, ele arrastava para fora do lodo as pessoas, aqueles espíritos. Né? Então ele está lá, já vai fazer 4 anos já que ele está por lá. E fora isso, o que a gente viu que o Chico falou? Que quando vinham os espíritos trevosos, os espíritos ignorantes tentar atrapalhar o trabalho daquele grupo de espíritos samaritanos que estava ajudando a resgatar, o que ele fazia? Ele rosnava, ele latia, e a cabeça dele é desse tamanho. Né? Então quem que tem coragem de enfrentar o latido e a mordida dele? Né? Então os espíritos saíam correndo. Então ele tinha uma utilidade muito grande no mundo espiritual. A própria presença dele trazia conforto para aqueles espíritos, né? Trazia a ideia de salvação. E para os espíritos que queriam agredir, o tamanho dele e o tamanho da cabeça dele traziam a sensação de defesa daquele grupo. Né? Então ele está lá, vai fazer 4 anos já. Né? De vez em quando a gente tem notícia dele. Mas está lá trabalhando, porque ele é muito útil. Né? Ele é muito útil no mundo espiritual. Tem muitos e muitos casos que a gente conhece, até de calopsitas, que estão sendo treinadas para ajudar as pessoas que desencarnam e não conseguem desapegar da família, não conseguem desapegar do mundo material, aí começam a conviver, que nem tem aqui no mundo físico, aquela pet terapia, lá tem também. Né? Tem gatos, tem cachorros. Né? E muitas vezes eles são treinados lá para depois virem aqui na Terra e fazer a mesma coisa. Conviver com pessoas doentes, conviver com pessoas idosas, com orfanatos, né? Então está tendo uma troca, eles estão sendo treinados lá, estão vindo para cá e fazendo o mesmo serviço. Tem um caso também que a gente conhece de cavalos, de carroceiros, cavalos de pessoal que faz aqueles turismo em cidade que os cavalos são muito maltratados, que perdem a confiança no humano e ficam agressivos, e eles estão convivendo com obsessores. Então muitas vezes os obsessores estão sendo levados a conviver com eles sempre com uma vigilância muito grande, né? Então, como se fossem institutos de presídios, né? E convivendo com os animais. Então, eles convivem. Os cavalos convivem com os obsessores aprendem com os cavalos a ter amor e ter cuidado por um outro ser, e o cavalo aprende a voltar a ter confiança nos humanos. Então, tem casos e casos de animais ajudando os humanos ajudando os animais no mundo espiritual. Né? Então, cada vez a gente vai conhecendo mais casos. Fora isso, né, quem trabalha aqui no passe também já viu quantos animais desencarnados que vêm aqui no dia do passe doar a sua energia para ajudar os encarnados também. Né? Então, tem muito animal trabalhando no mundo espiritual. Tem gente que ainda tem muita dificuldade de ter essa ideia, justamente por aquilo que a gente estava falando logo no começo, né, do orgulho, da vaidade, do preconceito, mas os animais também ajudam muito, tanto encarnados quanto desencarnados, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Né? Então, a gente vai vendo cada vez mais. E aí chega uma hora que eles vão reencarnar e vão ter o reencontro. Então, quanto tempo um animal ou um gato fica no mundo espiritual? Ele vai voltar na mesma espécie, na mesma raça? Vai voltar do mesmo sexo? Quanto tempo vai levar para reencarnar? Eu vou reencontrá-lo? Como posso saber se é ele mesmo? Então, a gente tem um monte de dúvidas. E qual que é a resposta? Cada caso é um caso. Entendeu? Porque a gente só... O que a gente estava comentando? Um inseto, muitas vezes, reencarna muito rápido. Um animal que não tem muita utilidade no mundo espiritual, reencarna rápido. Outro reencarna mais devagar. Então, vocês já pensaram, qual que é a função de uma barata no mundo espiritual? Assustar. Vai assustar. O que é uma formiga? Vai picar? Um mosquito vai picar no mundo espiritual?
é muito complicado, né? Não tem muita utilidade no mundo espiritual. Muitas vezes até são úteis, mas não é uma coisa assim que a gente consegue imaginar, né? Então, muitas vezes reencarnam muito rápido. Agora, um animal que tem muita utilidade no mundo espiritual pode ficar muito tempo. Então, é muito variável. Então, o que a gente fala? Cada caso é um caso. A espécie influencia, a situação do próprio animal influencia, né? Então, tem muitos e muitos casos diferentes. Então, quanto tempo o animal leva para reencarnar? Então, aqui a gente vê a pergunta 600 do Livro dos Espíritos. A alma do animal depois da morte é classificada pelos espíritos a quem incumbem essa tarefa e é utilizada quase imediatamente. E eu estava falando para você, então assim, quase pode considerar um período variável caso a caso, espécie a espécie, que pode ser mais curto, quase imediatamente, no caso de alguns insetos, pode ser de anos, no caso de algum espírito animal útil e trabalhador no mundo espiritual. Eu estava falando que essa semana quase que eu ganhei na loteria. Eu tive uma intuição assim, aí eu peguei e joguei na loteria. Eu joguei eu joguei na Mega Sena. Eu achei um papel na minha gaveta e joguei. Aí a moça falou assim, você quer o troco ou você quer uma quina? Eu falei, vai saber se é na quina, né? Aí eu peguei a quina. Aí joguei. Aí quase que eu ganhei. Eu só não ganhei porque eu acertei só um número. Faltou só os outros 5, né? Então, assim, quase é uma coisa muito variável, né? A gente pode achar que quase ganhei, só faltou os outros 5 números, né? E está no mesmo lugar, no mesmo bilhete. Mas é o quase. Então, assim, quase pode ser uma coisa muito variável. Eu posso falar para vocês que estou quase chegando, eu ainda não saí de casa. Né? Então, é muito complicado. Né? Então, assim, quase para um não é a mesma coisa do que quase para o outro. Né? Então, onde que a gente vai conseguir ver alguma relação, alguma orientação sobre isso? Então, a gente vê aqui o Marcel Benedetti falando. Uma vez na outra dimensão, o animal é levado aos locais onde será preparado para reencarnar. Em uma das câmeras, o corpo espiritual começa a se contrair e as células começam a se fundir, tornando-se compactas. Funde-se até adquirirem a aparência de um embrião em estágio inicial de formação, ou seja, em forma de mórula. Por que chama mórula? Porque parece uma mora. Então, são várias células, né, que vão se formando. Então, aqui a gente tem uma ideia, pelo menos a gente tem um começo. Nesse ponto, cessa a preparação para o reencarne, pois é o momento em que o espírito, em forma de mórula, é implantado no corpo materno para iniciar seu desenvolvimento embrionário e se tornar o feto, e nascer novamente no mundo físico. Então, se a gente for considerar a mórula no desenvolvimento embrionário das espécies e o tempo de gestação, podemos ter uma estimativa de seu tempo de reencarnação. Então, aquela história assim, o cachorro acabou de morrer, nasceu o filhotinho e está ali. É o mesmo cachorro. É muito difícil e muito improvável. É muito improvável. Primeiro porque ele precisa passar pelo mundo espiritual para se recompor o corpo, a energia, os órgãos que estavam debilitados. Né? Dependendo da situação, é muito complicado até a recuperação para depois se miniaturizar, para depois poder voltar para o corpo físico. Então, né, essa ideia assim, eu perdi meu cachorro hoje e amanhã vi um outro cachorro lá, acho que é ele. É muito difícil. Né? E é até muito improvável. Né? Se a gente for usar um pouco da razão, a gente vai perceber que é improvável. Agora, a gente pode pegar, por exemplo, uma barata, né? Que é um bicho que vocês gostam. Aí, ele fica na fase de ovo por 5 semanas. Então, no mínimo, ele vai levar, né, essas 5 semanas para renascer. Então, não vai ser uma coisa imediata. Né? Ela vai levar pelo menos 5 semanas. Ela quer fazer as pazes com vocês. Vai levar 5 semanas pelo menos para reencarnar. Né? Então não vai ser imediatamente também, mesmo um inseto. Né? Se ela precisa passar por uma fase de mórula, que é uma fase embrionária, ela tem que passar por aquela fase do ovo para poder renascer. Né? Então não adianta. Então, se a gente for considerar a estimativa do período de reencarnação, sempre superior à de gestação. No caso de cães e gatos, o período maior é que 2 meses ou 60 dias. Por que maior? Porque ainda tem um período de recuperação também. Né? Então, tem que ser mais ou menos igual ou maior. Né? A gente falar que no dia seguinte já renasceu o cachorro é meio complicado. Né? Não é coerente. Eu não estou afirmando para vocês que seja impossível, mas não faz sentido e não é coerente. Né? Então, pode ser que depois, de repente, se descubra outras coisas.
Mas, pelo menos pelo que a gente conhece até agora, não é coerente isso. Então, a gente leva em consideração pelo menos o período da gestação. Né? Haja filhote para ela, coitada. Pelo menos o período da gestação. E aí, como que vamos saber com que corpo o nosso amigo animal vai vir nessa nova vida? Como que a gente vai saber? Se ele vai vir que nem um ratinho, se ele vai vir que nem um gatinho, se ele vai vir que nem um cachorro. Ainda um cachorro com olho de cada cor, né? Ou se ele vai vir de outro jeito. Né? Como que a gente vai saber de que jeito que ele vai vir? Né? Então, a gente tem que usar também a nossa lógica, o nosso raciocínio e procurar, né, descobrir algum lugar que tem alguma coisa falando sobre isso. Então, o que a gente vê? Se o animal, e todos nós, estamos passando por uma evolução, é claro que se ele vai reencarnar, ele vai precisar de um corpo adequado para o aprendizado novo que ele vai ter. Então, o que acontece? Se um animal, uma alma, um espírito, precisa aprender a usar ferramentas, ele não vai nascer como um golfinho, por mais inteligente que ele seja. Né? Você não vai julgar nunca um golfinho pela capacidade de usar ferramenta. Né? A inteligência do golfinho pela capacidade de usar ferramenta. Se ele precisa aprender a usar ferramenta, ele vai vir com o instrumento de um corpo que seja útil para se aprender a usar ferramentas. Né? Então, o que a gente vê? Às vezes, alguns animais se adaptam também, né? E acabam tendo outros meios. Esses aqui são uns corvos, né? Que eles usam ganchos como ferramentas também. Então, o que a gente vê? O corpo é, pois, simultaneamente o evolutório e o instrumento do espírito. E à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Tal qual se faz com o operário a quem é dado instrumentos menos grosseiros à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obras mais bem cuidadas. Então, assim, tudo vai depender da lição que ele vai ter que aprender, da evolução que ele está. Né? Então, assim que vai vindo o corpo conforme a necessidade do espírito. Agora, se o nosso amigo animal já aprendeu bastante coisa com a gente, e ele tem lições preciosas a aprender em outro lugar, o que cabe a nós fazer? Só nos cabe desejar, né, que seja feliz e rezar por sua evolução para que essa se dê de forma mais tranquila, né, da melhor forma possível, com o mínimo sofrimento possível. Então, muitas vezes, aquele animal já aprendeu bastante coisa com a gente e precisa aprender outras coisas em outros lugares. Por exemplo, um cachorro que precisa aprender a conviver com neve, ele não vai voltar na nossa família aqui no Brasil. Ele vai aprender com neve em outro lugar. Né? Então, só nos cabe o quê? A desejar que ele seja feliz e que o aprendizado dele, né, seja sem o sofrimento. Então, vamos resumir o que a gente concluiu até agora. Então, o animal leva, no mínimo, o período da gestação, ou de eclosão dos ovos, de sua espécie para reencarnar. Né? Então, da fase de mórula para frente. Mas se a gente for contar o período que ele tem para se reorganizar, para se restabelecer depois de desencarnar, a gente pode considerar praticamente o período da gestação. Quanto mais elaborado for o animal, e dependendo do seu estado de desencarne, de suas dificuldades para a recuperação e de sua utilidade no mundo espiritual, ele pode prolongar essa estadia na espiritualidade por longos períodos, que nem é o caso que a gente estava falando daquele São Bernardo. E ele pode reencarnar em um sexo, raça ou espécie diferente? Pode. Só que o que a nossa razão e a nossa consciência, a nossa lógica leva a crer? Mas é muito provável que reencarne na mesma espécie e com os mesmos sexos, já que são muitas as lições para se aprender nesse estado e muitas encarnações são necessárias para aprender tudo de uma vez só. Então, assim, o que a gente pensa? Por exemplo, se a gente for levar em consideração o que é mais evoluído, o gato ou um cachorro? É a mesma coisa que perguntar para vocês, quem que é mais evoluído, o homem ou a mulher? Entendeu? Então, assim, é claro que um inseto, ele tem muito mais simplicidade do que um cachorro, um gato, um mamífero. Então, a gente consegue fazer uma comparação que o mamífero é mais evoluído que o inseto. Agora, o homem não é mais evoluído do que a mulher, e a mulher não é mais evoluída do que o homem. Né? O homem, no espírito, no estado de homem, vai aprender algumas coisas que só vai aprender no estado de homem. E o espírito, no estado de mulher, só vai aprender algumas coisas que só vai possível aprender no estado de mulher. Então, é a mesma coisa. Muitas vezes ele precisa aprender uma coisa no estado de gato, que só vai aprender no estado de gato, né? naquele corpo de gato. E muitas vezes vai aprender alguma coisa no corpo de cachorro, que só vai aprender no corpo de cachorro.
E a mesma coisa, no corpo de fêmea do que no corpo de macho. Só que assim, até a gente aprender e até o espírito aprender tudo o que ele precisa, possivelmente vai se passar encarnações, encarnações, encarnações. Então, muito provavelmente, ele vai voltar na mesma espécie, possivelmente no mesmo sexo, né, para continuar aprendendo aquilo que ainda falta. Então, é muito provável que ele reaprenda, que ele volte muito parecido com aquilo que ele já vinha vivendo. Agora, nada nos impede de pedir a Deus que permita que os bons espíritos nos dê uma nova oportunidade de reencontro. Né? Então, a gente pode pedir, pode rezar, né, para reencontrar com o animal, e pode rezar muito, e pode rezar ainda mais. Né? Porque se for para o bem do animal e for para o bem da família, com certeza vai ter esse reencontro. Né? Então, o que a gente fala? Se você quiser identificar o animal na próxima vida, o que você precisa fazer? Né? Então, o que vocês acham que é importante para a gente conseguir identificar o nosso animalzinho quando ele reencarnar? Passar bastante tempo com ele nessa vida, prestando bastante atenção em seus atos e gestos, identificando características comportamentais que podem indicar sua individualidade. Então, se você quer ter mais certeza do reencontro, presta bastante atenção nele nessa vida. Né? Porque quanto mais a gente prestar atenção, e mais a gente conviver com eles, mais a gente vai ter certeza que são eles na outra vida. Tem um livro que chama, acho que, não lembro agora, mas é de uma autora espírita, que ela conta que o cachorrinho dela, quando eles cozinhavam uma certa comida, eles davam sempre um pouquinho daquela comida para a cachorra. E quando a cachorra começava a sentir o cheiro daquela comida, ela já vinha para a cozinha e já ficava esperando. Né? Aí eles davam um pouquinho daquela comida para a cachorra com aquele tempero. E era um tempero que não era comum, era uma planta assim diferente. E o cachorrinho deles desencarnou, aí eles pegaram outro cachorrinho e pensavam que era o mesmo cachorrinho. E o cachorrinho nunca tinha comido nada além da ração. Um dia, para comemorar alguma coisa, eles fizeram a mesma comida que faziam, né? E o cachorrinho saiu correndo da sala, foi para a cozinha e ficou pedindo aquela comida porque ele lembrou do cheiro, né, da outra vida. Então, tem muitos e muitos meios da gente saber. Esses dias também tem uns amigos nossos que tinham uma cachorrinha que ela desencarnou na mesa, né, que ela estava com tumor e acabou morrendo. Aí nós conseguimos trazer ela um pouco de volta, eles se despediram dela e ela desencarnou de novo. E eles ficaram muito emocionados, assim, faz um ano que desencarnou. E esses dias eles viram uma foto na internet para uma cachorrinha para doar, igualzinha, marronzinha com a ponta do focinho preto. Aí eles falaram, não é possível, né? Aí foram ver a cachorra. Aí chegaram lá na cachorra, a cachorra reconheceu eles, veio brincar com eles, mesmo assim eles não acreditaram. E aí a cachorra que eles tinham desencarnado tinha uma mancha na língua, preta, assim, do tamanho de uma moeda. Aí quando a cachorra foi lamber eles, tinha a mesma mancha. Nossa. Aí eles não tiveram dúvida, né? Eles acreditaram. Então, existem meios e meios de se identificar. Mas o melhor deles é a gente conviver, né, com os animais e aprendendo quais que são as manias, quais são os hábitos deles para a gente poder saber. E assim, se for para o bem de todos, com certeza, né, as pessoas vão se reencontrar, vocês vão se reencontrar. E se não for para reencontrar, a gente tem que manter o coração aberto, pois uma linda história de felicidade e convivência pode estar a começar com outro amigo. Né? E aqui a gente vê uma frase que exemplifica bem isso. Então não há prazer comparável de encontrar um velho amigo, a não ser fazer um novo. Né? Então a gente tem que ter a mente aberta, né? Para novos amigos, para novos animais, né? Para poder criar novas histórias também. Né? E quantos animais de rua, e quantos animais abandonados estão precisando de um lar. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Então a gente fala, adote, acolhe, caça, compre. Né? Então, abandono, descaso, não faça parte dessa desumanidade. Então a gente tem que ter a mente aberta, né, para receber um outro animal também. E mesmo que não for aquele que conviveu com a gente tem chance de conviver com outro. E tem animal de todo jeito, né, para se adotar. Hoje em dia tem ONGs que tem passarinho, tem calopsita, tem periquito, tem porquinho da Índia, tem coelho, tem cachorro, tem gato. Né? Então hoje em dia tem toda uma variedade enorme de animais para serem adotados. Né?
Depois da Páscoa, geralmente tem um monte de coelhinho para ser adotado. Depois das festas juninas, tem um monte de porquinho da Índia para ser adotado. Né? Então, a gente tem que estar com o coração aberto para poder receber um outro amiguinho. E aqui a gente termina vendo o comentário aqui do Chico Xavier falando sobre a nossa responsabilidade em relação aos animais. Então ele fala assim: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodear a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Se nós, seres humanos, já alcançamos os domínios da inteligência, desenvolvendo agora as potências intuitivas, eles, os animais, estão aperfeiçoando paulativamente seus instintos na busca da inteligência, da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a angelitude na vida maior, personificando em nosso Mestre o Senhor Jesus. Eles, os animais, aspiram ser no futuro distante homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Deus outorgou aos homens a condição e proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Você vê que aqui em nenhum lugar está escrito a exploração, está escrito a apropriação, não está escrito nada. O que ele diz? Ele diz a condição de proteção, né, e aqui ele fala também como se fossem irmãos menores, né, para a gente dar o exemplo como irmãos mais velhos. Agora, qual que é a nossa grande responsabilidade com eles? É auxiliar na sua evolução, auxiliar no seu desenvolvimento. Então, o dia que a gente considerar o desenvolvimento e a evolução do animal acima das nossas necessidades, e a gente tiver um animal e pensar naquele animal, no que é importante para ele, né, a gente vai modificar todo o sistema que a gente de convivência com os animais. Então a gente vai pensar, por exemplo, em vez de ensinar um cachorro a dar uma patinha, a gente vai ensinar o cachorro o quê? A mostrar que está com fome, que está com sede, que sente dor. Né? Em vez de ensinar ele a rolar, ele a brincar, ele a fingir de morto, que para ele não tem importância nenhuma, a gente vai ensinar ele a mostrar onde que ele está sentindo dor, se ele está sentindo alguma dor, se ele está sentindo alguma fome, se ele está sentindo alguma sede. Né? Que, do mesmo jeito que ele aprende a dar a patinha, ele aprende a demonstrar que está com fome, que está com sede. Né? Não é muito diferente. Então esse é o caminho que a gente vai seguindo. O caminho de ver o que é importante para o animal. Qual que é a raça mais inteligente? Que o pessoal fala muito, que é a raça mais inteligente de cachorro. Agora eu pergunto para vocês. Como que eles avaliam se ele é mais inteligente? Se ele obedece os comandos. Quem é mais inteligente? Quem obedece o comando de uma pessoa que está lhe mandando fazer uma coisa que para você não tem importância? Ou aquele que não obedece porque sabe que não tem importância? Não, é muito relativo. Ele pode ser o mais fiel, aquele que obediente, o que mais se submete. Mas não quer dizer que ele é mais inteligente. Porque o que acontece? Você se submeter a uma ordem que para você não faz sentido nenhum, não é sinal de inteligência. Mas os testes não são feitos só em questão não, sim, só de memória também, né? Sim, eles também, é claro que eles também não aprendem só coisas que convivem, né, que sejam convenientes para o animal, para as pessoas, mas se a gente for pensar nesse sentido, né, seria muito mais importante para eles aprenderem coisas que são úteis para eles. Né? Então, muitas vezes a ideia que a gente tem das coisas, né, a gente vê um cachorro muito obediente, muito bonzinho, muito fazendo um monte de brincadeiras, mas será que a gente está ajudando na evolução dele? Ou será que a gente está ajudando só para nós, utilizando eles para nós aparecer? Né? Para a gente se valorizar nos valores nossos. Né? Então isso que é importante. Vai chegar uma hora, por que não se ensina? Se um gorila, um chimpanzé aprende a falar com sinais e se comunicar, por que não se permite outros aprenderem? Né? Por quê? Porque eles vão falar o quê? Né? O que eles vão cobrar da gente? Né? Então é muito complicado. Se faz pesquisa com golfinhos, que os golfinhos consigam se comunicar, por que não se ouve o que eles têm para dizer? Né? Então, tem muita coisa que a gente ainda está caminhando. Mas vai chegar uma hora que a nossa visão do mundo, a nossa visão dos animais vai se modificar. E aí a gente volta para aquele primeiro slide. Quando a nossa
inteligência sair da mesquinhez, do orgulho, da vaidade, muita coisa vai se modificar, a gente vai entender muito melhor o mundo, muito melhor a continuidade que tem, né, nas leis de Deus. Então, esse é o pensamento que a gente deixa para vocês, né, justamente de harmonia com os animais, né, de respeito, de pensar na evolução deles, de pensar no carinho que eles têm. Então, muitas vezes, os animais são explorados como alimento, como roupa, como muletas sentimentais, né? Turismo, né? Levando as pessoas para passear, e muitas vezes ficando o dia inteiro carregando gente nas costas, coitados. Então, são muito explorados. E a relação nossa devia ser de irmãos mais velhos com eles, né? De carinho, de atenção, de se preocupar, né? De responsabilidade. Né? Então, isso que a gente leva vocês a pensarem. E nós agradecemos muito a todos vocês. Aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tem lugar